dizendo essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, se levantando, seguiu, e ele e seus discípulos. E eis que uma mulher que jazia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente ela se levantou e ficou sã. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa tarde, Deus querido, uma tarde maravilhosa como essa. Bem sei que é difícil fazer um trabalho como esse se não for na tua direção, Pai. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem abençoado vidas para estar trabalhando nesse mistério. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer aqui. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus servos que estão trabalhando, empenhados aqui. Senhor, muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor está entrando nos lares agora. A tua palavra, o teu louvor, o teu cântico, Pai, está invadindo os lares. E até onde, Pai querido, a tua palavra alcançar, Senhor, que possa haver libertação, que possa haver cura, que possa haver, Senhor, da glória, a vida. E em nome de Jesus, Senhor, que possa haver esperança. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é maravilhosa. E vem falando de uma mulher que já havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Mas antes de chegar nessa mulher, Jesus, ele percorreu um caminho muito árduo, muito duro. Lá atrás, antes de chegar na mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele tem algo para fazer numa cidade chamada Gadá. E Jesus, então, ele entra num barco e atravessa até a cidade de Gadá. A Bíblia fala, queridos, que quando ele entra naquele barco junto com os seus discípulos, o mar se levanta, uma tempestade terrível se levanta contra aquela embarcação. E a Bíblia diz que aquela embarcação, ela balança, as ondas batem na embarcação e os discípulos ficam com medo. Jesus, ele está dormindo na parte de baixo daquele barco. E talvez, meu irmão, minha irmã, a tua casa possa estar como aquele barco. Talvez a tua casa possa estar, querido, passando por uma tribulação terrível, passando por uma tempestade terrível. Talvez a tua casa possa estar passando por momentos terríveis, meu irmão. Tribulações que naturalmente não vai passar. Tribulações que você com suas forças não vai fazer cessar. Porque há tribulações que só o mestre dá ordem para cessar. Há tribulações que só o mestre dá ordem para parar. Há ventos em nossas vidas, há ventos em nossa casa, há ventos em nosso ministério que se levantam, querido. E com nossas forças nós não podemos parar o vento. E os discípulos, eles estavam com medo daquele vento. A água batia forte naquele barco. A água batia com força naquela embarcação. E eles descem até a parte de baixo daquele barco e dizem: mestre, mestre, acorda. A tempestade, ela vai afundar o barco. Ela vai nos engolir, mestre. Ei, querido, não pula fora do barco ainda, porque Jesus, ele está nesse barco. Não se lance fora do barco, porque Jesus, ele está nesse barco. A Bíblia diz que Jesus se levanta e diz assim: homens de pequena fé. Se Jesus diz homem de pequena fé,
E se ele estava naquele barco, meu irmão, aqueles homens poderiam ter usado um pouco mais de ousadia. Ei, se Jesus está nesse barco, usa de ousadia. Jesus está no teu barco, usa de autoridade. Não fica com medo da tempestade. Ele te revestiu, Ele te ungiu. Usa a autoridade que Ele te deu. Se o vento se levantar, meu irmão, repreenda esse vento. Ele está nesse barco. Jesus se levanta e fala para aquele vento: acalma-te. A Bíblia diz que imediatamente os ventos cessaram. Imediatamente as águas pararam de saculejar o barco. E Jesus agora ele chega do outro lado da cidade, numa cidade chamada Gadá, Gadá da Galileia. E naquela cidade, meu irmão, havia um ser, um homem, que era possesso de espíritos imundos. E o povo daquela cidade não tinha paz. A Bíblia fala que nada acontecia naquela cidade se aquele homem estivesse presente. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que as autoridades haviam prendido aquele homem com correias, com correntes, com cadeias. Mas aquele homem se soltava, porque eram legiões que estavam em cima daquele homem. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou um homem possesso de espíritos imundos? E você não poder deixar o seu filho solto, o seu filho do jeito que está aqui na praça? Você não poder caminhar, você não poder ficar tranquilo naquela cidade, por conta que era um homem naquele lugar que arrebentava cadeias, que se vestia mal, que dormia no sepulcro do cemitério. Imagina você, de que maneira você iria dormir? De que maneira você iria repousar no seu travesseiro, sabendo que um homem em qualquer momento poderia meter o pé na sua porta, invadir a sua casa? Um homem possesso de espíritos imundos. Em outras palavras, irmãos, Satanás ele reinava naquele lugar. Jesus Cristo estava indo em Gadá para destronar Satanás naquele lugar. E a Bíblia fala quando Jesus coloca os pés naquele lugar, aquele homem possesso de espíritos imundos sai de onde ele está e vai imediatamente em direção ao mestre e se lança de joelhos diante dos pés do mestre. E aquele homem começa a bradar: mestre, Senhor, o que o Senhor vem fazer aqui? Vem nos atormentar antes do tempo? Jesus pergunta para ele qual é o seu nome. E ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. A Bíblia diz então que Jesus manda que ele saia daquele homem. Então os espíritos imundos eles pedem: Senhor, está vendo aquela manada de porcos? Se o Senhor nos permite, deixa que nós entremos naquela manada. E Jesus falou: vai. A Bíblia fala que aqueles espíritos entrou naquelas manadas de porcos, desceu da espinhadeira abaixo, se precipitou e morreu naquele lugar. E aquele homem ficou purificado, aquele homem foi liberto, aquele homem agora era um novo homem. E quando a cidade de Gadá, meu irmão, minha irmã, viu aquele homem, aquela cidade, o povo daquela cidade se espantou com aquilo que Jesus havia feito naquele lugar. E quando aquele povo viu aquele homem e viram aquilo que Jesus fez, aquele homem estava sentado agora, de banho tomado, de roupa limpa, sentado aos pés do mestre, eles ficaram paz, eles ficaram com medo. E eles começaram a clamar: Senhor, sai daqui. Eles mandaram Jesus embora de Gadá. E aquele homem que foi liberto, ele disse: mestre, deixa que eu vá. Jesus falou assim: não, você não vai comigo. Jesus falou: volta para a tua casa, volta para a tua parentela e fala para eles tudo aquilo que o Senhor Deus fez a você. Aquele homem que foi liberto saiu pregando na cidade de Gadá. Aquele homem que foi liberto saiu espalhando tudo aquilo
Deus havia feito na vida dele. Aquele homem que foi liberto, meu irmão, minha irmã, foi um dos missionários da cidade de Gadá. Pregou a palavra, testemunhou os poderes de Cristo, pregou o Evangelho. E logo em seguida Cristo volta ao mar novamente. E quando ele passa para o outro lado da cidade, a multidão esperava o Senhor ali. E diz a palavra de Deus que trouxeram um paralítico na cama para que Jesus pudesse curar. Jesus vai para uma espécie de sinagoga. A Bíblia diz que aquele lugar era cheio de gente, muitas pessoas. O povo não podia entrar naquele lugar. Então 4 homens levam um homem paralítico numa cama para que Jesus pudesse curar aquele homem. A Bíblia diz que não dava para entrar naquele lugar. E aqueles homens então amarraram a maca, o leito daquele homem, tiraram no telhado e desceram aquele paralítico por cordas até a presença de Jesus. Porque 4 homens tiveram fé que Jesus podia curar, que Jesus podia libertar. Ei, meu irmão, a fé faz a diferença no meio do povo de Deus. Ei, queridos, a fé faz a diferença no meio do povo de Deus. Se você tiver fé, meu irmão, a fé cura. Se você tiver fé, a fé sara. Se você tiver fé, a fé liberta. E a Bíblia diz que quando desceram aquele paralítico naquele telhado, Jesus viu a fé daquele homem e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Os doutores da lei daquela época disseram, né? Será que ele é Deus para perdoar o pecado de alguém? Jesus era conhecedor dos pensamentos e dos corações. Jesus pergunta o seguinte: qual é mais fácil? Dizer está perdoando seus pecados ou dizer levanta-te e anda? Para mostrar para vocês que o Filho de Deus tem poder no céu e na terra. Eu vos digo: toma teu leito, levanta-te e anda. Ei, meu irmão, tenha fé que Cristo pode curar você. Tenha fé que Cristo ele pode curar o teu irmão, a tua irmã, o teu parente, alguém da tua família. Pode curar no físico, pode curar no espiritual. Jesus ele pode fazer coisas maravilhosas. Basta você ter fé. A Bíblia diz então, meu irmão, que Jesus está caminhando junto com a multidão. E vem um homem chamado Lázaro. Perdão, Jairo. E Jairo chega até Jesus e fala: mestre, a minha filha morreu. A minha filha está morta. Vem comigo, Senhor. Que o Senhor pode ressuscitar minha filha. A Bíblia fala que Jesus imediatamente vai em direção à casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho tinha uma mulher. Uma mulher que tinha 12 anos com um fluxo de sangue terrível que não cessava. Quer ir para casa? Meu irmão, naquele tempo a mulher não tinha muito valor. Naquele tempo a mulher não era como as mulheres de hoje. As mulheres de hoje mandam, as mulheres de hoje governam empresas grandes. As mulheres de hoje são presidentes de nações. Mas naquele tempo a mulher não tinha o mesmo valor. Quando a mulher ficava naqueles dias, minha irmã ficava separada. Se durasse uma semana, ela ficava uma semana separada. Se durasse 10 dias ela ficava separada. E aquela mulher estava 12 anos com um fluxo de sangue terrível que não cessava. A Bíblia fala que ela não podia se misturar no meio da multidão. Ela não podia viver em meio à sociedade porque ela tinha um fluxo de sangue que não parava. E ela havia gasto todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, tudo aquilo que ela tinha guardado, ela
ela tinha gastado para que algum médico pudesse curar aquela mulher. Mas nenhum médico poderá curar aquela mulher. E ela ouviu dizer que Jesus passaria por ali. Ela ouviu falar que o mestre passaria naquele lugar. Ela colocou no seu coração: somente se eu tocar na orla do vestido, eu vou ficar sã. Somente se eu tocar na orla do vestido, eu vou ficar sarada, eu vou ficar curada. A palavra de Deus fala, meu irmão, que ela começou a entrar no meio da multidão para poder tocar no mestre. A Bíblia fala, queridos, que a multidão era grande demais. Ela começou a romper aquela multidão, ela começou a empurrar as pessoas. Ela se lançou ao chão, as pessoas pisoteavam nela, empurravam aquela mulher, porque as pessoas não queriam ser tocadas por ela. E ela perseverou até o fim. Ela teve fé. E diz a palavra de Deus que ela toca na orla do vestido do mestre. E a orla do vestido de um homem de Deus daquela época tinha uma parte em azul que significava palavra. Aquela parte em azul na orla do manto significava que o homem tinha uma responsabilidade com Deus, tinha algo com Deus, tinha um ministério nas suas costas. E ela toca na orla do manto. Aleluia. A Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. Jesus percebe que saiu algo diferente. Jesus percebe que saiu poder. Jesus percebe que saiu virtude. E ele diz: alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, a multidão te aperta. Como é que o Senhor diz: alguém me tocou? Ele diz: alguém me tocou. A multidão espreme, a multidão comprime o Senhor. Como é que o Senhor fala: a multidão me tocou? Alguém me tocou de maneira diferente. A palavra de Deus fala que ela não aguentou, aquela mulher não aguentou, fica oculta, ela se apresenta e ela diz o seguinte: fui eu que toquei no Senhor. Mas meu irmão, ela queria muito mais do que uma cura física. Ela queria muito mais do que alguém ou uma cura que cessou o seu sangramento. Ela precisava de uma palavra daquele homem. E aquele homem diz o seguinte: mulher, a tua fé te salvou. É, meu irmão, interessante que ele poderia te dizer o seguinte: mulher, a tua fé te curou. Mas ele não diz: a tua fé te curou. Ele diz: a tua fé te salvou. Aquela mulher não somente recebeu uma cura física, ela também recebeu uma cura espiritual. Aquela mulher fez uma escolha, meu irmão. Ela poderia ficar no lugar dela sofrendo. Ela poderia olhar para a multidão e desistir de buscar. Mas ela escolheu a Deus, ela escolheu encarar a multidão, ela escolheu tocar na orla do manto do Senhor. Ei, meu irmão, você pode escolher tocar no manto de Deus hoje. Você pode escolher tocar no Senhor Jesus Cristo hoje. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Você pode escolher tocar no mestre hoje e receber uma cura não física, mas uma cura espiritual. Você pode escolher que ele faça morada na sua casa. Você pode escolher, meu irmão, minha irmã, viver com ele. Porque não interessa o que você diga, não interessa o que eu diga. Se eu morrer com Cristo, se eu morrer sem Cristo, eu vou para a eternidade.
Mas basta saber de qual lado que eu quero passar a eternidade, meu irmão. Basta saber de qual lado que eu quero passar a minha eternidade. Ei, meu irmão, eu escolho Deus nessa noite. Ei, igreja do Senhor, eu escolho Deus nessa noite. Escolha estar com Deus, meu irmão. Escolha viver com Deus. Escolha morrer com Deus. Escolha estar com Deus. Porque Ele já te escolheu, querido. Só basta você abrir a porta. Só basta você abrir a porta para Ele entrar e ceiar com você. Meu irmão, eu escolho Deus, escolha Deus nessa noite. Você pode escolher, meu irmão, morrer com Deus ou morrer sem Deus. Ei, meu irmão, Cristo está aqui nessa noite. Nada disso aqui teria acontecido se o Senhor não permitisse. Nada disso aqui teria acontecido se Deus não quisesse que acontecesse. O Espírito Santo está nesse lugar. E por isso, meu irmão, Ele escolheu estar aqui, meu irmão, Ele escolheu você. Basta você escolher a Ele. Escolha o Espírito Santo de Deus. Escolha estar com Cristo nessa noite. Escolha estar com Ele nas suas batalhas. Escolha estar com Ele na sua casa. Escolha estar com Ele no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Ei, Ele está contigo 24 horas. Só basta você querer estar com Ele 24 horas. Querido, Cristo te ama. O Espírito Santo de Deus, Ele ama você. O Espírito Santo de Deus, Ele ama você. E Ele quer estar contigo, Ele quer jantar contigo, Ele quer tomar um café da manhã contigo, Ele quer almoçar contigo, Ele quer viver contigo, meu irmão. Mas basta você querer estar com Ele. Escolha Cristo nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua família. Porque Ele é o Deus da família. Deixa o Espírito Santo de Deus ensinar você a como criar seus filhos. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você no seu dia a dia. E você vai ver o que Cristo vai fazer na sua vida. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua família. E você vai ver a mudança de Deus na sua casa. Só depende de você.